Boa noite. O PCdoB comemora 103 anos com o lançamento do livro O Sindicato do Garrancho, em Mossoró. Sobre este assunto, a gente entrevista, nesta segunda-feira, Luzia Bessa, presidente moçoroense do Partido Comunista do Brasil. E mais, Câmara Municipal de Mossoró realizou palestra técnica sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você que nos assiste também no Alto Oeste Potiguar, você no Vale do Açu, na capital Natal, Parnamirim. É sempre uma imensa satisfação ter você aí do outro lado assistindo a gente. Ao vivo, 7h26 da noite, você na reprise aí por volta das 10h45, 10h40, 10h45, e você também no YouTube. Muito obrigado pela audiência de sempre, tá bom? Vamos falar sobre o partido PCdoB. Luzia Bessa vem trazer informações sobre as comemorações dos 103 anos deste partido. Vamos falar um pouco sobre política, trazer informações a respeito desta atividade que vai acontecer já na quarta-feira, né? A gente vai mostrar aqui, além, claro, de trazer informações sobre a política moçoroense, os comentários sobre essa organização, né, aqui da política da nossa cidade. Você de casa participa, interage conosco, manda a sua mensagem através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp 98802-8941. Bem, vamos de informação, vamos trazer reportagem. É que a Câmara de Mossoró realizou, nesta segunda-feira, uma palestra técnica com o setor de comissões da Casa para instruir assessores sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Acompanhe. Uma segunda atípica no plenário, João Níceras de Moraes trouxe os assessores dos parlamentares para a compreensão mais ampla da Lei de Diretriz Orçamentária, principalmente sobre a sua elaboração e execução em uma palestra técnica. Essa lei é responsável por dar toda a orientação, todas as diretrizes para o orçamento que vai ser apresentado no mês de agosto, agora no final do ano. Então a gente vai meio que explicar o que é que compõe a LDO, os anexos existentes nela, entre outras informações, para que os assessores se sintam preparados para as próximas leis que vêm aí. A LDO é uma das peças fundamentais da gestão pública e forma o parâmetro para a administração do ano seguinte, em aspectos importantes, como a Lei Orçamentária Anual, que estabelece e aloca os recursos do orçamento do município, e o Plano Plurianual. Alguns dos componentes dos gabinetes dos vereadores participaram do momento. Esse momento é importante porque trata da LDO, que é uma das peças mais importantes do orçamento público, né? Nós temos a LDO, que posteriormente vem a LOA, esse ano também é ano de PPA. Então, assim, eu acho que é um momento muito importante e a Casa está dando esse suporte para assessorar a gente para a elaboração dessa lei tão importante. Isso influencia na elaboração de projetos, leis, em que a gente utiliza como base o LOA, né, a Lei Orçamentária, para a formatação de leis de acordo com a Constituição Federal. A capacitação realizada aqui no plenário da Câmara na manhã desta segunda-feira é importante não só pelo peso que a LDO tem no ano legislativo, como também serve para a capacitação de assessores de vereadores que estão em seu primeiro mandato ou retornando depois de um período fora da casa. Considerando que 62% da Câmara se encontra dentro dessa situação, esse tipo de capacitação é muito importante para a garantia de uma LDO sólida e robusta. E é durante esse momento que a gente faz algumas informações importantes, como as relacionadas às emendas impositivas, relacionadas que os vereadores possuem a prerrogativa. Nós também conseguimos trazer algumas informações novas referentes à questão de apontamento de valores, de questão de gestão fiscal, tudo isso relacionado ao Poder Executivo e dentro da função fiscalizatória dos vereadores parlamentares daqui.
A palestra é a conclusão de mais uma das etapas previstas no texto da LDO. Nesta quinta-feira, 15 de maio, está marcada uma audiência pública sobre o assunto a partir das 9 horas da manhã. Já os vereadores têm até o dia 16 de maio para a entrega de emendas ao setor de comissões da Casa. Tá aí, existe um calendário, né, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, a gente recebeu esse calendário e, na sequência das discussões, tem aqui, deixa eu ver, hoje, dia 12, a palestra técnica, né, com o setor de comissões. Dia 15, na quinta-feira, tem audiência pública referente à LDO. Na semana que vem, dia 20, na terça-feira, tem leitura em plenário das emendas apresentadas. Na quinta-feira, dia 5 de junho, é o prazo final para o parecer da comissão. Dia 9 de junho, publicação do parecer no site institucional. Dia 10 de junho, uma terça-feira, primeira votação do projeto de lei. Dia 18 de junho, uma quarta-feira, segunda votação do projeto de lei. E dia 25 de junho, uma quarta-feira, votação da redação final, né? Então, este é o calendário estipulado, programado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E muito importante esse tipo de ação, a parte técnica, aí junto com a parte política, e a gente vai acompanhar tudo de perto, principalmente com relação às emendas impositivas, né, que é sempre muito reclamada aí pelos parlamentares. A gente está atento. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista de hoje com Luzia Bessa, que é presidente do PCdoB de Mossoró. Antes de a gente começar, vou mostrar na tela um convite que foi encaminhado aqui ao cenário político TCM, você já confere este convite para o lançamento de um livro. O livro O Sindicato do Garrancho, de Brasília Carlos Ferreira. Este é o convite, né, que é encaminhado aí foi encaminhado ao programa, mas é para quem também tem aí a curiosidade sobre esta temática. Quem vai detalhar aqui para a gente, né, é Luzia Bessa, dia 14 de maio, na quarta-feira agora, às 7 horas da noite, na Associação dos Docentes da UERN, a DUERN, vai acontecer o lançamento deste livro que comemora os 103 anos do PCdoB, nesta programação daqui de Mossoró. Luzia Bessa, seja bem-vinda aqui ao cenário político TCM. Que atividade é esta, né, do lançamento deste livro? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu quero dar os parabéns especial hoje à minha categoria, que é a enfermagem, né, pelo Dia Internacional, né, que são trabalhadores e trabalhadoras de alta relevância, né, para a sociedade, nos serviços de saúde no mundo inteiro. Então, meus parabéns a essa categoria tão relevante. Eu estendo esses parabéns aqui para a senhora, que é enfermeira. Sim. Já tem bastante experiência aqui na saúde de Mossoró, e fica esse registro muito importante a todos os profissionais da enfermagem. Então, Luzia, detalha para a gente que evento é este. Vonúvio, a direção estadual do PCdoB veio conversar conosco, né, o Comitê Municipal do PCdoB de Mossoró, para fazermos, né, uma alusão aos 103 anos do PCdoB esse ano, fazendo o lançamento como mais uma das atividades que estamos realizando esse ano, o lançamento do livro da professora Brasília Ferreira, que é o livro O Sindicato do Garrancho. Esse livro ele foi relançado, né, esse ano com apoio do governo do estado, aliás, o ano passado. Foi lançado em Natal e está sendo lançado agora aqui em Mossoró, né, através do PCdoB. Nós estamos com o apoio da DUERN, né, do governo do estado, da Fundação José Augusto e dos amigos da Pinacoteca, né, que tem essa ONG aqui em Mossoró. O lançamento desse livro, ele será no dia 14 de agora, próximo, quarta-feira, às 19 horas, na DUERN, a Associação dos Docentes da Universidade do Estado, no Rio Grande do Norte, a UERN, que é ali próximo à rotatória, né, como quem vai para a UERN. O lançamento do livro, ele será feito, né, a apresentação pelo jornalista e poeta Crispiniano Neto, e além dessa exposição por parte de Crispiniano, nós teremos algumas exposições de temáticas, né,
correlatas com esse tema, que é o Sindicato do Garrancho Ideal Nunca Morre, que é a autora Meire Ciomara Alcântara, inclusive ela é neta de seu Chico Guilherme, né, que é uma das celebridades que faz parte do livro. O Garrancho, que é uma ópera sertaneja de Aécio Cândido e Crispiniano Neto. Um herói vítima da guerrilha, né, de seu Manuel Torquato, por Gilberto Freire de Melo. E História da Liga Operária, de Davi de Medeiros Leite, José Edilson II e Olivar Júnior. Inclusive, quero mandar um abraço para Segundo, que é meu colega de trabalho, né, lá na Secretaria de Saúde, e é um dos autores desse livro, A História da Liga Operária. Bem, vamos falar de política. Os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do Republicanos, o Marcos Pereira, ambos deputados federais por São Paulo, avançaram nas conversas sobre a possibilidade de formar uma federação partidária. Pois é, mais uma. Eles se reuniram nessa semana e o movimento ganhou força depois que o União Brasil e o PP anunciaram a federação. A ideia é conseguir se contrapor à superfederação formada entre União Brasil e progressistas. Juntos, MDB e Republicanos somariam 88 deputados e formariam a terceira maior bancada da Câmara. União Brasil e PP, União Progressista, somam 109 deputados e o PL tem 92 deputados. No Rio Grande do Norte, o vice-governador Walter Alves, do MDB, e o ex-prefeito Álvaro Dias, do Republicanos, têm posições antagônicas. Walter segue firme em conversas para atrair deputados e formar uma nominata para estadual e outra para federal. Álvaro, na oposição, tenta viabilizar seu nome para o governo do estado, mesmo sabendo que os senadores Rogério Marinho, do PL, e Stevenson Valentim, do PSDB, pensam em outros projetos. As federações precisam ser oficializadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, 6 meses antes da votação. Essa articulação foi colocada lá na coluna Opinião do jornal Agora RN e a gente está atento, viu? Tudo que acontece nacionalmente em Brasília repercute nos estados. Aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. Então, a gente está vendo todo mundo se posicionando. Na verdade, o jogo está sendo jogado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre articulação política aqui com a nossa entrevistada de hoje, Luzia Bessa. Tem mais reportagem. Na verdade, tem um bate-papo, né? Porque 2 vereadores de Natal cumpriram a agenda hoje na Câmara de Mossoró. E o nosso colega repórter Danilo Queiroz conversou com Matheus Faustino e Robson Carvalho. Acompanhe. Primeiro a gente veio participar aí do aniversário surpresa do prefeito da cidade de Mossoró, o Alisson Bezerra, que ao meu ver fazendo uma excelente gestão a respeito de dar resultados. Então a gente veio participar desse aniversário do Alisson, que está sendo uma inspiração para várias pessoas. E outra parte também, a gente pegar alguns problemas que acontecem aqui na cidade, que inclusive eu tenho um site que eu recebo notícias, denúncias de todo o estado do Rio Grande do Norte, e aqui na cidade de Mossoró é uma das cidades que a gente recebe bastante coisa também. Então fico muito feliz de conhecer aqui a Casa Legislativa do município, inclusive é uma casa muito bonita. Nós viemos participar do aniversário do prefeito, Alisson Bezerra, e a gente está aqui agora na Câmara Municipal de Mossoró fazendo uma visita institucional, né, para dialogar com os parlamentares da capital do Oeste Potiguar, né, para a gente fazer esse intercâmbio legislativo sobre proposições, sobre ideias, falar um pouco também da causa animal, que é minha causa prioritária. Nós temos um case de sucesso em Natal, que é o Hospital Público Veterinário, e estamos trabalhando junto aos parlamentares legislativos e executivos também, para que a gente possa implantar em outros municípios como Mossoró. E também nós temos um trabalho muito forte na qualificação e inserção do jovem no mercado de trabalho através de uma instituição. Então nós precisamos gerar oportunidade. Gerando oportunidade, a gente vai ter um jovem qualificado, um jovem que vai ter a oportunidade do seu primeiro emprego e, consequentemente, muda toda uma sociedade. Pode-se comentar o nome de Robson Carvalho enquanto candidato a deputado estadual no Rio Grande do Norte no ano que vem? Olha, é tudo no tempo de Deus. Infelizmente ou felizmente, naquela eleição nós estávamos ganhando até 98,2% da apuração e perdemos por apenas 106 votos, é verdade. Mas hoje eu agradeço, sem demagogia, sem hipocrisia, amadureci muito politicamente, me casei, tive meu primeiro filho e agora a gente está conseguindo consolidar bases e, graças a Deus e o povo de Natal, eu fui eleito o vereador mais bem votado de Natal.
Então, é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Estou trabalhando, sim. Sou pré-candidato a deputado estadual e vamos à luta. Vamos à luta, afirmou Robson Carvalho. Robson Carvalho ficou na suplência para deputado estadual por pouquíssimos votos. Não lembro o que exatamente, mas foram menos de 100 votos. E está trabalhando, ele é do União Brasil. Especula-se que Robson Carvalho seja o candidato de Paulinho Freire, prefeito lá de Natal, para concorrer à Assembleia Legislativa ano que vem. E o Matheus Faustino é do PL. E lá em Natal tem uma digamos, ação contundente, principalmente contra o PT, a governadora Fátima, enfim, lá na Câmara de Natal. E também é candidato no próximo ano. Resta saber se a estadual ou a federal, Matheus Faustino. Esse que foi o primeiro a falar aí com o Danilo Queiroz. E o Robson Carvalho, ao que parece, deve ser candidato à Assembleia Legislativa. Lembrando que o jogo ele se torna mais interessante com o passar dos dias devido às articulações, devido aos acordos. Ora, 2 vereadores da capital, né, que vieram para o aniversário hoje do prefeito Alisson Bezerra, que recebeu outros prefeitos da região, que recebeu apoiadores lá em frente ao Palácio da Resistência, mostra o quanto que está acelerado esse processo todo. E as peças vão se encaixando, viu? Meu amigo, é o jogo sendo jogado. Um abraço aí para o Danilo Queiroz, mais conhecido como Daniloca, que sempre acompanha aqui o nosso programa. Valeu, Danilo. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com a Luzia Bessa, que é presidente do PCdoB de Mossoró. Luzia, esta atividade na quarta-feira do lançamento deste livro é mais uma atividade dos 103 anos ou vai ser a única atividade aqui em Mossoró? Esse ano o Partido Comunista do Brasil, ele completa 103 anos de existência e está tendo atividades no país inteiro, né? Todos os comitês municipais aqui do Rio Grande do Norte, né, como o comitê estadual também, né, estão desempenhando atividades. Uma das principais atividades que o partido está em andamento é o lançamento de uma campanha de filiação, né, a nível nacional. Essa campanha foi recentemente lançada em Natal e também nós poderemos futuramente também fazer o lançamento dessa campanha de filiação aqui. Inclusive, nós temos já uma programação que posteriormente podemos publicar. Mas esse ano a gente já teve cursos do partido, né, pela escola que o PCdoB tem. Esse curso também, que a gente que fez, alguns camaradas e algumas mulheres fizemos aqui em Mossoró o curso e estamos também repassando já o curso com a programação extensiva que será até agosto. Né? Nós também participamos de algumas atividades, né, em outros municípios, né, em apoio aos comitês e estamos agora, né, durante essas últimas 2 semanas, envidando esforços para o lançamento do livro, né, da professora Brasília Ferreira, né, em alusão aos 103 anos do partido. E a senhora pode contar aqui para a gente o título deste livro, Sindicato do Garrancho, o que é que ele representa? Que história ele conta e faz relação aí com o PCdoB? Sim, o livro O Sindicato do Garrancho, na verdade, esse nome, ele tem uma origem a partir, né, do que os trabalhadores entenderam que poderia ser, vamos dizer assim, um nome que poderia ficar, né, como, vamos dizer assim, uma fortaleza no que representou para eles. Porque, na época, né, os empresários, eles chamavam que o nome do sindicato era Sindicato dos Trabalhadores das Salinas de Mossoró. E ficou com esse nome em virtude que os empresários, eles chamavam esse sindicato, que foi lançado em Mossoró, como Sindicato do Garrancho, né, usando esse termo pejorativamente, para fazer pouco, vamos dizer assim, para, desdenhar do que era a luta desses trabalhadores, né, Sindicato do Garrancho, dizendo que eles não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Isso está no livro da professora Brasília como um relato do camarada Chico Guilherme.
E aí eles usaram esse termo, né, como forma de, vamos dizer assim, de reverter a situação, né, em benefício, e tem sido assim, tem sido um exemplo, né, a história dessa luta do Sindicato do Garrancho aqui para Mossoró, não só para Mossoró, como para o Estado, né, e até também a nível nacional, né, tem algumas pontes que estão citadas no livro. Né? E com relação ao PCdoB, que já tem tanto tempo de atuação aqui em Mossoró, qual a avaliação que a senhora faz hoje do partido aqui na cidade? Bom, o Partido Comunista do Brasil é um partido é um partido centenário, né, que tem todas as lutas que surgiram, todas as lutas que existem, né, de origem da classe trabalhadora, tem envolvimento do PCdoB. Né? O PCdoB, ele é um partido que tem uma história em todos os recantos, né? Em todas as lutas que o país travou, né? Contra a ditadura militar, né? Em prol da defesa da Constituição de 88, né? Que foi uma luta bem interessante, muitas conquistas, e várias outras diversas lutas que o PCdoB participou, né, e encampou também. Aqui em Mossoró, tudo que se trata, vamos dizer assim, de luta em defesa da classe trabalhadora, em defesa das mulheres, da juventude, todas essas lutas o PCdoB está, vamos dizer assim, em conjunto com outros partidos e com entidades, e por aí vai. O partido participou nas eleições passadas aqui em Mossoró, junto com a Federação PT-PV, participou das eleições anteriores e das outras, vem sempre interagindo politicamente com os eleitores, com a população. O partido, ele tem um número significativo de filiados, e qual a avaliação que a senhora vê da presença da sigla aqui em Mossoró, no quesito participação ativa, né, nas eleições? Bom, primeiro assim, essa frente que foi formada, né, essa federação, foi uma proposta do PCdoB, né, foi uma luta que foi conquistada com muito esforço, né, dos nossos camaradas parlamentares, né, em todos os sentidos no parlamento, e a federação, ela foi bem positiva, né? Continua sendo, tanto que você vê aí outros partidos grandes, né? Que estão tentando sobreviver e criar federação. Então, o PT, o PCdoB e o PV, né? Considero que continua uma federação ativa, né? Na última eleição, nós tivemos 2 mulheres eleitas, né? Que estão aí com mandato diferenciado, né? São 2 mulheres muito guerreiras, que é Plúvia e Marleide. E eu considero que foi muito positivo a federação e continua sendo, e vamos lutar, né? Como você acabou de falar, que realmente as articulações já começaram, né? Politicamente falando. Isso para as eleições de 26. Então, a senhora acredita que essa federação deverá ser mantida para o pleito do próximo ano? Acredito que sim. Nós acreditamos que é uma questão até de sobrevivência política, né, de vários partidos, né? Na última eleição nós tivemos na federação vários outros partidos também que se coligaram conosco, e eu acredito que será bem positivo. Vamos trazer informação. Tem informação aqui sobre o evento do Rota 22, que aconteceu em Açu no sábado passado. Em um vídeo postado nas redes sociais do senador Rogério Marinho e apresentado neste seminário aí que você está vendo, do projeto Rota 22 em Açu, no sábado, o ex-presidente Jair Bolsonaro saudou o senador Rogério Marinho, secretário-geral do Partido Liberal, PL, e lideranças regionais que participavam do encontro, e anunciou nova visita ao Rio Grande do Norte. Pois é, Bolsonaro vai voltar aqui para o estado nos dias 12, 13 e 14 de junho. Primeiro, vai visitar Natal, capital,
Em seguida, estará aqui em Mossoró, no Oeste, dentro da programação do projeto Rota 22. Este projeto, segundo o partido, nasce da liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, do senador Rogério Marinho, em parceria com o Instituto Álvaro Vale e PL Nacional. O evento em Açu, nesse final de semana, contou com a presença de diversas lideranças políticas, entre elas o senador Rogério Marinho, o deputado federal General Girão, a deputada estadual Terezinha Maia, o deputado estadual Coronel Azevedo, o presidente do PL Jovem no RN, ex-prefeito de Nísia Floresta, o Daniel Marinho, e o vereador de Natal, subtenente Aliabe, além do vereador Pedro Filho de Açu. Eles destacaram em seus discursos a importância da aproximação entre o partido e os cidadãos, bem como os desafios enfrentados pela região. E aí, agora a gente vai acompanhar o que disse, né, neste encontro o Rogério Marinho, confirmando a vinda de Bolsonaro aqui novamente ao Rio Grande do Norte, numa entrevista que foi feita aí pelo nosso colega de Açu, o Jarbas Rocha, da Rádio Princesa FM, e toda a equipe lá da Rádio Princesa. Acompanhe. Olha, o Rota é um trabalho que o PL vai estar fazendo aqui no Rio Grande do Norte e em outros estados da federação, para mostrar, primeiro, a ação que foi desenvolvida, que foi revolucionária quando o Bolsonaro era presidente da República. E por isso mesmo a necessidade de voltarmos. Quando não havia aparelhamento da máquina pública, quando o Mais Brasil, Menos Brasília funcionava de fato e os municípios tinham recurso, independente do seu posicionamento político, quando as estatais davam lucro, quando o estado do Rio Grande do Norte foi contemplado com investimentos que nunca aconteceram na sua história de infraestrutura, mas principalmente também é um momento em que o PL organiza-se para as eleições de 2026. E a ideia é apresentarmos um projeto ao final desse ciclo, onde nós vamos ouvir a população, identificar os obstáculos e os problemas e apontar soluções. Porque se um partido tem a pretensão de governar o estado, não é apenas criticando, mas apresentando propostas para equacionar os problemas que o estado apresenta. O Rota 22 começou pelo Rio Grande do Norte com a presença do presidente Bolsonaro. E aí, em consequência do estado de saúde, não foi possível ele dar continuidade à agenda. Já existe uma data prevista para ele vir aqui para dar sequência a esse trabalho, senador? Pois é, em primeira mão, né? O presidente mandou inclusive um vídeo. Ele voltará dia 13, 14, 15 de junho. Vai começar por Natal, vai fazer o roteiro que não conseguiu fazer e vai terminar o Rota, esse ciclo em Mossoró. Rogério Marinho poderá aparecer como um possível pré-candidato à presidência da República? Não, eu sou pré-candidato ao governo do estado. Eu acho que é um propósito, há uma necessidade de retomarmos o desenvolvimento do estado, que foi paralisado há muito tempo atrás. E é isso que eu estou me propondo a fazer. Agora, no final do ano, nós vamos avaliar, junto com os demais líderes que fazem a oposição ao governo do PT, ouvir o presidente Bolsonaro e aí a gente vai tomar a decisão. Tá aí, portanto, essa fala do Rogério Marinho, o Jarbas Rocha conversou com outras lideranças políticas e trouxe lá toda a cobertura deste evento na Rádio TCM Princesa FM. Um abraço aí para o Jarbas Rocha, para todos da Rádio Princesa. Lembrando aqui que o Rota 22 tem um site, que é o plrota22.com.br, as redes sociais do PL, @PL22RN, e lá acontece a divulgação do Rota 22. As próximas paradas do projeto Rota 22 serão em uma oficina em Baraúna, amanhã, dia 13, dia 14 em Upanema, dia 19 deste mês de maio, lá em Itaipu, dia 20 Touros, e um seminário aí mais regional que vai acontecer em João Câmara, no sábado, dia 24 de maio. Portanto, o Rota 22 fazendo estas oficinas para em junho, aí como você ouviu o próprio Rogério Marinho falar, o Bolsonaro vai vir para Natal e depois vem para Mossoró durante o MCJ. E aí a gente fica se perguntando como é que está a saúde do presidente, né? Ele saiu da UTI há pouco tempo, está se recuperando de uma cirurgia que durou 12 horas. Então a gente espera que a saúde se restabeleça do ex-presidente para ele poder fazer todo este agendamento, toda esta atividade que realmente se torna muito intensa, né? Só quem sabe é quem está no meio aí da política, o quanto que é desafiador, né? Percorrer várias cidades e
enfim, fazer essas propostas, enfim, esse trabalho político todo. E como você percebe, o cenário político traz aqui uma entrevistada do Partido Comunista, traz as informações do PL, que é a direita conservadora. Então, é um programa, de fato, democrático e você fica sabendo de tudo através aqui do nosso programa. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com a nossa entrevistada de hoje, Luzia Bessa, mas antes tem mensagem aqui, viu? Um abraço aqui para quem nos acompanha, um alô para Gilberlânio e sua filha Joquebede, do sítio Melancia. Obrigado pela audiência, o pessoal aí em Apodi sempre assiste aqui de segunda a sexta o nosso programa. Um abraço a toda a família do Gilberlândio. Quem também está aqui conosco é o professor Antônio Félix, que parabeniza aqui Luzia Bessa por esta comemoração do PCdoB. Professor Antônio Félix, direto lá do bairro Alto da Conceição. O João, diretor da UPA, também aqui está conosco, mandando um abraço para todos lá na UPA, em especial aqui para a enfermeira Luzia Bessa, que é exemplo da enfermagem. Valeu, João, direto aí da UPA do BH. Quem também manda mensagem aqui para a gente é o Manuel Nascimento, lá do Bela Vista, está acompanhando aqui o nosso programa. Parabeniza aqui a entrevistada. Sobre o Sindicato do Garrancho, tornou-se conhecido este nome devido aos encontros e reuniões dentro do mato, na Caatinga, devido ao regime da época. É o que escreve aqui o nosso entrevistado. O nosso telespectador. E um outro telespectador, o seu Arthur Leite, ele diz o seguinte: fiz o curso de datilografia na Liga Operária. Manda uma boa noite a todos. Eu gosto sempre que ele diz assim: o Senhor da vida vos abençoe e proteja sempre. Um abraço, Arthur Leite. E diz o seguinte sobre o Garrancho, né? Há uma versão que, devido às perseguições aos comunistas, e eles se reuniram sob árvores em lugar na zona rural. Daí o nome Sindicato do Garrancho. Enfermeira Luzia Bessa, a gente falando aqui sobre este Sindicato do Garrancho e sobre aulas, mas Luzia Bessa, ainda hoje o Partido Comunista ou os comunistas, eles são vistos com uma perspectiva diferente da que vocês entendem, principalmente por quem é da direita, por quem é conservador, como a gente viu no início aqui deste bloco. Como é que a senhora entende, compreende o Partido Comunista nos dias atuais, fazendo essa ligação com o passado? Bom, Vonúvio, esse termo comunista, ele é carregado de preconceitos, né? Porque, para você ter, eu vou contar rapidamente aqui. Eu tinha, eu acho que uns 11, 12 anos, e eu ia para a escola a pé, eu morava na zona rural. E minha mãe dizia assim, ia eu, 2 primas e 2 primos, e ela dizia assim: olha, quando vocês escutarem a zoada de um carro, vocês corram para dentro do mato, que é os comunistas. E, quer dizer, hoje tem uma filha comunista, né? Assim, ser comunista é um desafio, né? Um desafio. Porém, para mim, isso tem um significado altamente importante, porque eu conheço, tenho leituras, né? Conheço o programa do PCdoB, sei o que é que significa, que é a luta pela liberdade, né? Por um outro tipo de sociedade, pela defesa dos trabalhadores, pela defesa da qualidade de vida, pela defesa dos direitos das mulheres. Então, tudo isso faz parte, né, do programa do PCdoB. Então, as pessoas não conhecem isso, não conhecem. E um desafio grande que a gente tem é porque nós não temos nenhum meio de comunicação, vamos dizer assim, nosso, que a gente possa cotidianamente estar propagando e divulgando nossas ideias, né? Apesar das redes sociais estar aí, mas as pessoas só usam a rede social o que lhe convém, né? O que lhe convém. Mas nós consideramos que o PCdoB não é à toa que ele tem 103 anos, então é um partido importante, é um partido altamente respeitado, né, por todas as pessoas que conhecem, que sabem da nossa história. E concorrer com a direita, que tem tantas
tantos meios de comunicação, financeiramente falando, é bem mais poderosa, né? É o desafio. A senhora avalia que hoje uma das principais ideias do comunismo é o socialismo e o combate ao capitalismo? Sim. A gente tem isso como uma luta constante, né? A mudança da sociedade. Porque o capitalismo, ele já mostrou, né, que não tem condição de dar respostas à sociedade para mudar para melhor, não tem, né? O capitalismo, ele sobrevive da exploração total, né, da classe trabalhadora, tanto de homens como mulheres. Hoje, a gente vê que a uberização, né, trabalhadores, né, com baixa renda, acham que estão vivendo bem, mas que não têm uma perspectiva de aposentadoria. Isso é uma coisa bem complicada, né? A gente nem sabe se futuramente, com esse sistema, as pessoas vão poder se aposentar, né? E o PCdoB, ele luta contra isso. A gente defende a sociedade socialista por entender que a sociedade socialista, ela vai romper com esse tipo, né, de exploração que o capitalismo tem. Embora a gente saiba que a sociedade socialista também é uma sociedade de transição, que ainda vai ter alguma diferença de classe, porém em bem menor grau do que no capitalismo. Não tem nem comparação. Um abraço aqui para o Niel do Sumaré, acompanhando lá junto com a esposa, Dona Dita, acompanhando no rádio e na TV, né, meu amigo? Obrigado aí pela participação. Quem está aqui é o Edivaldo Rodrigues, grande camarada Luzia Bessa. Tenho certeza que fará um excelente trabalho à frente do PCdoB. A militância só tem a ganhar. Valeu, Edivaldo. Quem também está aqui conosco é o meu amigo Leonardo Simão, sempre prestigiando o melhor programa de política. Valeu, Leonardo Simão. Um abraço para você e para toda a família, tá bom? Quem também está registrando aqui a audiência é o Janilson. Valeu, Janilson, direto aí do bairro Belo Horizonte, mandando mensagem. Luiz Aires também aqui conosco, direto do Aeroporto 2, tá aqui acompanhando a audiência do nosso programa. Valeu, obrigado, Luiz Aires. Edivaldo Souza, do condomínio Veronique, muito boa entrevista da camarada Luzia. Vaval, sempre todos do Partido Socialismo. Valeu, obrigado pela participação aqui. O Vaval interagindo conosco no nosso programa de hoje. Bem, o nosso tempo já está finalizando. Luzia Bessa, passou ligeiro, né? Não é? E aí eu gostaria que a senhora convidasse novamente para o lançamento do livro. Sim, primeiro agradecer a participação, né, dos camaradas, das colegas, né? Dizer que... E também agradecer a TCM, né, pelo convite. Nós estaremos sempre à disposição. Dizer que o PCdoB em Mossoró, né, tem um comitê que funciona na Rua Juvenal Lamartine. As pessoas que quiserem se filiar também podem acessar o site do partido, né? É bem simples, pcdob.gov.br. Qualquer pessoa pode se filiar. E também quero reforçar o convite, né, para o lançamento do livro. É um livro muito importante, né, que tem um significado muito importante, né, para o sindicalismo aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, e por que não dizer a nível nacional. Afinal de contas, um dos camaradas, que foi o Sindicato do Garrancho, participou também a nível nacional do Partido Comunista. E vai ser na quarta-feira agora, às 7 horas da noite. Todas as pessoas sintam-se convidadas, não paga nada, as pessoas poderão ter acesso ao livro ao custo de R$20. E é isso, e muito obrigada. Vai ser 7 da noite lá na Aduerne. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Luzia Bessa, parabéns mais uma vez pelo Dia dos Enfermeiros, das Enfermeiras. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos, até amanhã. Um abraço. Tchau.